Dando continuidade à nossa aula, antes de adentrarmos a análise dessa obra cinematográfica do Alto da Compadecida, eu quero trazer antes uma entrevista de Ariano Suassuna que fala sobre anteriormente se haveria, se teve outras oportunidades para que essa obra já pudesse ter sido filmada ou houvesse alguma adaptação e etc. Né? Então, nos cadernos de literatura brasileira, Ariano Suassuna, nós temos lá uma entrevista. Cadernos. Mas não ofereciam ao Senhor o direito de adaptar sua própria obra? Ariano Suassuna responde: até bem pouco tempo não. A primeira vez que fui procurado na década de 60, queriam que eu escrevesse uma novela sob determinados parâmetros. E vinham com aquele argumento de que eu nunca teria um público tão grande para um trabalho de minha autoria. Quando insistiam em adaptar minhas obras e eu dizia que só aceitaria se a música fosse do Quinteto Armorial. Eles reculavam. Tinham lá compromissos com multinacionais do disco, era difícil. Eu dizia, aqui alguém vai precisar conceder e não serei eu. O impasse durou, como vocês sabem, até a década de 90, quando surgiram as propostas de Luiz Fernando Carvalho e Guel Arraes, com quem me entendi perfeitamente. Cadernos de novo pergunta. E no caso de cinema? Ariano Suassuna responde, bem, já tive 3 versões do Alto da Compadecida, não é? Eu acho que é aí uma comunicação que vem do meu teatro. O povo brasileiro entende o meu teatro e não estou com isso fazendo um autoelogio. Esse entendimento vem das histórias populares, nas quais me baseio. Eu pensava que essas histórias fossem locais, mas não, são universais, simbólicas. Quando o padre do Alto da Compadecida se deixa subornar para fazer o enterro do cachorro em latim, o que é isso? É o velho mito de Fausto. Ele está vendendo a alma ao diabo. E esse não é um problema nordestino, nem local. É humano. Cadernos pergunta. O senhor diria que o Alto da Compadecida é sua história mais universal? Ariano Suassuna responde. Quando escrevi o Alto da Compadecida, eu era inteiramente desconhecido. Nunca pensei que a peça saísse do Recife. Naquela época, eu escrevia uma peça por ano, que jamais era montada ou editada, com uma única exceção. Cantão as Harpas de Sião, levado ao palco por Emílio Borba Filho em 1948. E, de repente, foi aquela acolhida no Brasil, até chegar à Europa. Lembro que, na época das montagens francesa e espanhola, 2 críticas me chamaram a atenção. O crítico francês escreveu que a história do enterro do cachorro já tinha sido usada por um conterrâneo dele. O espanhol observou que a história do cavalo que defecava dinheiro aparecia numa versão semelhante em nada menos que no Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Cadernos. Naturalmente, nos 2 casos, as fontes foram as narrativas populares. Ariano Suassuna diz, sim, mas o francês pensava que era uma história popular do seu país. O espanhol pensava que a origem estava na novela picaresca espanhola, até que o outro crítico espanhol mostrou que ambas eram do século XV. Tinham vindo do norte da África com os árabes,
alcançado a Península Ibérica e de lá vieram para parar no Nordeste brasileiro, quer dizer, eram histórias universais e atemporais. Cadernos. Isso implicaria o seu arcaísmo, afinal, arcaico vem de axé, que em grego significa origem, fonte, arcaico, portanto relaciona-se com arquétipo. Ariano Suassuna diz: eu tenho a maior convicção de que, com os elementos da chamada arte arcaica, a gente pode fazer uma arte que se projeta para o futuro. Cadernos, porque ela está mais próxima da visão inaugural do primeiro olhar? Ariano Suassuna diz: sim,